Imagine uma pessoa que dedicou a vida a ajudar, cuja luz interior guiava os outros como um farol, até o dia em que algo se quebrou. Não foi um trauma óbvio, nem um golpe do destino, mas um veneno silencioso, a indiferença. Carl Jung ensinou que a sombra nasce do que negamos, e é na ausência de reconhecimento, na frieza do mundo, que até os corações mais nobres podem se transformar. Como isso acontece? A resposta está nas profundezas da psique humana, onde a falta de espelho social alimenta monstros que jamais imaginamos existir. Você já se perguntou por que alguém que era generoso se torna amargo? Ou como um amor intenso pode virar desprezo? Jung diria que a indiferença é o ácido que corrói a alma. Quando nossas ações boas são ignoradas, quando nosso valor é tratado como invisível, a psique busca equilíbrio, mesmo que seja através da escuridão. Não é sobre maldade, mas sobre uma ferida que sangra em silêncio até distorcer quem somos. E o mais assustador, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Há um mito oculto nessa transformação. O herói que, ao invés de ser celebrado, é apagado. Nas histórias ancestrais, como nos arquétipos junguianos, o indivíduo que não é visto acaba se tornando o que o mundo projetou nele. A indiferença não só machuca, ela reescreve identidades. Pense na criança que para de sorrir, no parceiro que desiste de amar, no idealista que vira cínico. São vidas que, sem testemunhas, se perdem no labirinto da própria sombra. Mas e se você descobrisse que há um antídoto? Jung nos lembra que a consciência é a chave. Entender esse processo é o primeiro passo para evitar que a indiferença nos defina ou para resgatar alguém à beira dessa queda. Nesta jornada, vamos decifrar os sinais, desde os pequenos gestos de desatenção até o momento em que a bondade, sem raízes, murcha. Porque, no fundo, todos carregamos um anjo e um demônio, e é o mundo que escolhemos enxergar que decide qual deles ganhará a voz. Prepare-se para uma investigação profunda. Não sobre vilões, mas sobre como a falta de calor humano pode criar monstros onde antes havia luz. Se você já sentiu o peso de ser invisível ou testemunhou alguém se perdendo na indiferença, esta história é sua. Aperte o play, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre como você enxerga as pessoas ao seu redor. Carl Jung acreditava que o pior sofrimento humano não vem do ódio, mas da indiferença, porque ela nega a própria existência do outro. Imagine uma mãe que se sacrifica por anos e nunca ouve um obrigado, um profissional talentoso ignorado enquanto colegas medíocres são elogiados, ou um amigo sempre disponível que, no fim, é tratado como descartável. Essas pessoas carregam uma ferida invisível, a dor de não ser visto. E como Jung ensinou, toda energia reprimida não desaparece. Ela se transforma. Aqui, a sombra começa a crescer. Se uma pessoa boa é constantemente negligenciada, sua luz não se apaga. Ela se distorce. A bondade, quando não valorizada, vira ressentimento. A generosidade, quando explorada, vira cinismo. E pior, muitas vezes a pessoa nem percebe essa mudança. É um processo lento, como um veneno que corrói a alma sem aviso. Jung diria que quando o ego é negado, a sombra assume o controle. Mas por que isso acontece? Porque o si humano precisa de confirmação social para se manter equilibrado. Nas tribos ancestrais, ser excluído era uma sentença de morte. Hoje, a indiferença não nos mata fisicamente, mas destrói nossa identidade emocional. E quando alguém é tratado como insignificante por tempo suficiente, uma parte dele começa a acreditar nisso. E então vem a virada. A pessoa que antes dava amor, agora exige reconhecimento. Quem era paciente se torna explosivo. Quem sonhava em salvar, o mundo agora quer vê-lo queimar. Não por maldade, mas porque a indiferença ensinou que só a dor é ouvida.
Jung chamaria isso de compensação da psique, um mecanismo de autopreservação que, ironicamente, destrói quem a pessoa um dia foi. E você? Já sentiu que suas boas ações foram ignoradas? Já viu alguém mudar porque o mundo não o enxergou? Essa é a primeira camada do abismo. Mas a jornada só começa aqui. Jung falava sobre arquétipos, padrões universais que moldam nosso comportamento. E um dos mais perigosos é o mártir, aquele que se sacrifica pelos outros, esperando, mesmo que inconscientemente, ser salvo em troca. O problema? O mundo não salva mártires, ele os consome. E quando esse salvador não recebe o amor que esperava, algo dentro dele se quebra. Quantas pessoas você conhece que se doam até a exaustão, mas nunca são prioridade? Pais que vivem pelos filhos e são deixados de lado, parceiros que perdem sua identidade em um relacionamento, empregados leais descartados sem pensar. Essas pessoas não são fracas. Elas estão presas em um ciclo de validação externa. E quando essa validação não vem, o arquétipo do mártir se transforma. Jung explicaria que a sombra do mártir é o tirano. Aquele que um dia deu tudo, agora quer controlar tudo. A mãe que antes vivia para os filhos se torna manipuladora. O parceiro que era dedicado vira ciumento e possessivo. O funcionário exemplar sabota os outros. Por quê? Porque quem não é valorizado tenta, de qualquer forma, forçar o mundo a vê-lo. Mas há um insight poderoso aqui. Ninguém se torna um monstro do nada. A corrupção da bondade é um processo, não um evento. E se você se identificou em algum momento, não se assuste. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para evitar que ele te domine. Porque a grande questão não é como alguém se torna mal, mas como a indiferença nos transforma naquilo que mais temíamos ser. E a resposta está na próxima etapa. Jung descobriu algo perturbador. O que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. E quando uma pessoa boa é machucada pela indiferença, ela não só internaliza essa dor, ela começa a reproduzi-la. O filho ignorado se torna o pai ausente. A esposa traída vira a mulher fria. O funcionário subestimado vira o chefe opressor. Por quê? Porque a psique humana não suporta a dissonância. Se você foi tratado como insignificante, há duas saídas: aceitar que é insignificante, o que é insuportável, ou provar que não é, mesmo que para isso precise pisar nos outros. É uma forma de vingança inconsciente, onde a vítima, sem perceber, assume o papel do algoz. Jung chamou isso de inflação do ego, quando a pessoa, para compensar a humilhação, exagera sua própria importância. É o ex-bonzinho que agora despreza fracos. A ex-pessoa empática que agora ri do sofrimento alheio. O ciclo se completa. A indiferença que receberam agora é a que entregam. Mas há um paradoxo aqui. Quem age assim ainda acredita que é a vítima. E é por isso que esse processo é tão difícil de ser interrompido. A pessoa não percebe que está repetindo o mesmo mal que a feriu. Ela só sente que, finalmente, está no controle. E isso nos leva à pergunta mais importante. A volta? É possível resgatar alguém que já cruzou essa linha? A resposta pode te surpreender. Jung acreditava que nenhuma transformação é irreversível, desde que haja consciência. O caminho de volta não está em negar a sombra, mas em integrá-la. Ou seja, reconhecer que a raiva, o ressentimento e até a crueldade são partes de nós, mas não precisam nos definir. Como fazer isso? Primeiro, percebendo o padrão. Se você já se pegou agindo como aqueles que te magoaram, pare. Se olhe no espelho e pergunte: estou me tornando o que um dia sofri? Esse é o momento de ruptura. Porque a cura começa quando assumimos a responsabilidade pela nossa escuridão. Depois, resgatando a empatia. Jung dizia que só nos curamos verdadeiramente quando nos conectamos com o outro.
Se você foi ferido pela indiferença, quebre o ciclo. Olhe para quem está invisível ao seu redor. Um gesto de reconhecimento pode salvar alguém do mesmo abismo que você quase caiu. E, por fim, reencontrando o equilíbrio. A bondade não precisa ser ingênua e a força não precisa ser cruel. A verdadeira maturidade psicológica, na visão de Jung, é saber quando dizer sim e quando dizer não, sem perder quem você é. Porque, no fim, o maior perigo não é a maldade, mas o vazio de não ser visto. E se você está aqui, assistindo até agora, é porque ainda há luz em você. O que vai fazer com ela? Se você entendeu até aqui, já sabe. A indiferença não corrompe só os outros, ela pode corromper você. Mas também há uma saída. Jung diria que o antídoto é a consciência coletiva. Precisamos criar um mundo onde as pessoas não precisem se tornar monstros para serem ouvidas. Comece validando quem você ama. Um obrigado, um eu te vejo, um você importa. Pode evitar que alguém entre na espiral da sombra. Depois, proteja sua própria luz. Bondade sem limites é uma armadilha. Aprenda a dizer chega antes que o ressentimento tome conta e, por fim, espalhe essa mensagem. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que não está sozinho. Porque a cura, não, vem do isolamento, mas da comunidade. Carl Jung nos ensinou que ninguém cai na escuridão de repente. São milhares de pequenas indiferenças que, gota a gota, cavam um abismo na alma. Mas aqui está a verdade mais libertadora. Assim como a indiferença corrompe, o reconhecimento tem o poder de redimir. Cada um de nós carrega essa dualidade, o anjo que acolhe e o demônio que reage. Mas a grandeza humana está justamente em escolher qual deles ganhará voz. Você já sabe o preço da invisibilidade. Então responda: quem merece ser visto por você hoje? Este não é um vídeo sobre monstros, mas sobre pessoas que esqueceram sua própria luz. E se você se identificou em algum momento dessa jornada, saiba que o simples fato de estar aqui, refletindo, prova que sua essência ainda resiste. Jung diria que a sombra só domina quando a ignoramos. Mas você já deu o primeiro passo ao encará-la. Agora, resta decidir. Vai permitir que as feridas do passado definam quem você é? Ou vai usar essa consciência para reescrever seu próprio arquétipo? Pense na pessoa que mais precisou de um olhar, de um gesto, de um eu te vejo, e não recebeu. Agora, imagine quantas vezes você pode ter sido essa luz para alguém, sem sequer perceber. O antídoto para a indiferença não está em grandes discursos, mas nos mínimos gestos. Um agradecimento sincero, um abraço no momento certo, um como você está, que vai além da superficialidade. São nesses pequenos espelhos que evitamos que outra alma se perca. Mas e você? Quem vai te ver quando precisar? Não espere até que a sombra cresça. Comece hoje a quebrar esse ciclo. Valorize quem te valoriza. Afaste-se do que te diminui. E, acima de tudo, nunca deixe que a frieza do mundo apague seu fogo interior. Porque, no final, a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre a própria história que insistem em escrever por você. Se este vídeo mexeu com algo em você, deixe um "eu te vejo" nos comentários. Pode ser o sinal que alguém precisa, hoje. Clique no like para espalhar essa reflexão e se inscreva para mergulharmos juntos nos mistérios da psique humana. A escolha entre o anjo e o demônio é diária. Qual será a sua amanhã? Até a próxima. E lembre-se, o mundo só será menos sombrio quando decidirmos enxergar uns aos outros.